celular. Então, eu fico realmente feliz porque é um aparelhinho que a gente custa a se desligar dele, né? Mas já tem gente fazendo aqui isso e eu fico na felicidade. Quero ver se algum dia eu venho para cá também, deixando o meu em casa, né? Mas que bom, vamos desligar esse celular, deixar um pouquinho, vamos buscar, nos colocar no espírito inteiro aqui. Tem alguém aqui chegando pela primeira vez? Quem é? Como é seu nome? Como? Eduardo? Seja bem-vindo, Eduardo, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Que seja a primeira de muitas outras, viu? Se você quiser algum esclarecimento, alguma coisa, depois da doutrinária, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Seja bem-vindo. Tem mais alguém? Fora Eduardo? Então, todos nós somos companheiros de todos os domingos. Que bom que vocês vieram, que bom que estão aqui, né? Estamos juntos mais uma vez. Bem, estamos começando o mês de agosto, né? E hoje, para mim, é uma data especial, porque o meu pai, se estivesse aqui, estaria fazendo 95 anos. Então, para mim aqui, nesse dia de hoje, eu estou mais do que nunca junto dele, sei que ele está bem. Bem, o mês de agosto, o nosso tema, eu achei um tema assim maravilhoso. O amor pede passagem. E nesse dia de domingo, com o nosso querido companheiro Flávio, o subtema é Amai-vos. Temos como fontes O Amor Pede Passagem, de Alberto Almeida, e Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, onde a gente pode pesquisar um pouco mais, porque amor é amor, né? A gente nunca pode deixar de buscar entender, compreender um pouco mais. Para Flávio, as nossas melhores vibrações. Queridas amigas, queridos amigos, caros amigos que nos acompanham pela internet, Deus seja conosco e nos envolva na sua proteção, nas suas notícias de paz. Narram as tradições do mundo espiritual, particularmente pela via mediúnica do sempre saudoso e apóstolo Chico Xavier, que em certo momento da sua trajetória na Terra, quando a sua mensagem já sensibilizava os corações, particularmente da Galileia, e o seu verbo emocionado chamava a atenção das regiões mais distantes da Judéia, Jesus queria daqui para colar, incendiando o solo cultural e filosófico dos corações, para que a humanidade por vindoura pudesse navegar sobre as suas mensagens e naturalmente perseguir o ideal que ele apresentava. Certo momento, ele passa por uma região que ficaria próxima do famoso lago de Tiberíades, onde em várias oportunidades ele teve o ensejo de divulgar a sua mensagem às margens daquele rio ou lago de Genesaé, ali mesmo em Cafarnaum, onde muitas vezes, abrindo a boca segundo a narrativa dos evangelhos, ele falaria e emocionaria a humanidade, mudando completamente a ética, os padrões sociais,
e a cultura moral até então estabelecida, diz a tradição do mundo espiritual, em um registro que não ficou assinalado nas tradições neotestamentárias do Novo Testamento, Jesus passa por uma região do Tiberíades e se detém diante de uma jovem audaciosa, que se trajava à maneira das vendedoras de ilusões, que ficaria célebre por ser também uma comerciante de essências de perfumes, que quase sempre as meretrizes da época se associavam a essa atividade comercial para manter-se e para alargar as suas propriedades materiais e os seus benefícios econômicos. Interceptando o passo daquele homem, ela diz: jovem, as flores de Séforis abrem-se e desbatalam-se para você. A sorte parece se debruçar sobre os seus pés, porquanto, ao passar por essa estrada e vê-lo, eu contemplo você, Nazareno, cansado, cujas pernas devem estar exsudando em suor, e cujo corpo necessita de descanso, repouso e de carinho. Tenho, portanto, muito a te oferecer. Tenho uma loja de perfumes aqui próximo, e você pode estar repousando junto a mim. Oferecerei as melhores essências. Deitará a vossa cabeça sobre o meu colo. Acariciá-lo-ei de tal forma que sairás renovado. Oferecerei as carícias melhores que nunca dantes imaginara receber. Saibas que os homens pagam altos preços para estar comigo. Alguns viajam de Damanuta, de Magdala, de Israel, de Jerusalém, para estar comigo. Mas, jovem, hoje a sorte parece brilhar sobre o teu caminho, porque ofereço os meus préstimos e a minha convivência, porque me sinto profundamente tocada com a tua presença. O jovem, ali, ainda na sua vivacidade, na sua vitalidade, penetrando psiquicamente com seu olhar transparente e tranquilo, no abismo insondável daquela alma, olha para ela sem dizer quase nada, e ela diz, ainda ansiosa: tu virás comigo? Ele penetra profundamente os olhos dela, com os seus cristais, os seus diamantes engastados na face, tostada e agredida pelo sol, e diz: hoje não, talvez mais tarde, quem sabe, hoje eu não posso, mas talvez amanhã eu te aceite o convite. Amanhã, disse ela. Nazareno, tu não entendes, eu não tenho muito tempo, tenho muitos compromissos. Hoje as portas da minha casa, da minha mansão estão fechadas, mas eu abro uma exceção para ter com você uma noite, um momento de prazer. E tu ainda recusas, tu negas, tu ainda estabelece condicionais. Perdoe-me se eu insisto muito, mas talvez eu faça isso porque eu percebo uma chama diferente no teu olhar, e assim procedo porque eu muito te amo. Ele olha para ela, sorri e diz: infelizmente hoje eu não posso, mas amanhã eu aceitarei o teu convite, aceitarei estar contigo. Ela então dá um grito e uma gargalhada de ironia, responde de maneira feroz e agressiva, melindrada no seu orgulho ferido, rodopia os calcanhares e sai do recinto praguejando. E ele olha e sorri melancólico e permanece prosseguindo na sua marcha. Encontra mais adiante os seus discípulos e dá prosseguimento à sua vivência, à mensagem de divulgação do Evangelion ou Evangelion, palavra grega que significa boa nova, boa notícia, e que daria origem à expressão que nós conhecemos, Evangelho. 2 anos após, no entanto, passando por aquelas mesmas regiões,
quando ali mesmo, em um tanque famoso que ficaria célebre na tradição hebraica, na tradição de Israel, o famoso tanque de Betesda, onde a tradição atribui que ali havia águas sagradas e que as pessoas, às vezes tocando naquelas águas, ficariam curadas dos seus males físicos e mentais. Jesus é encontrado com alguns paralíticos que, após erguer as suas mãos no seu influxo magnético, pedia sempre às pessoas: vai e te lava naquele tanque, que era uma forma da criatura acreditar e naturalmente se sintonizar com o psiquismo dele, a fim de ter a cura total. E ali Jesus é visto levantando alguns aleijados, alguns paralíticos, quando uma senhora de idade avançada, uma anciã, acerca-se dele e lhe diz algo no ouvido, pedindo ajuda a uma pessoa que ali próximo, num gueto de miséria, duas esquinas adiante, necessitava de ajuda. E ele olha, sorri e aquece, indo na direção daquela senhora que eu guiava. E ao chegar numa espécie de gruta miserável, onde alguns leprosos ali estavam também, algumas pessoas vítimas de doenças e de misérias, tanto quanto de promiscuidade e de vício, ele se acerca de um corpo já apodrecendo em vida, as feridas enxaga a viva aberta. Era a morféia característica daqueles vítimas da lepra. Aproxima-se, ergue os olhos para aquela indumentária, aquela estrutura totalmente carcomida, e reconhece a jovem mulher de há 2 anos atrás. E ao aproximar-se dela, ela também, apesar da deformidade física e já de algumas anomalias mentais que alteram a percepção mental do moribundo, antecipando o momento da morte, naqueles delírios que é o prelúdio da morte, olha para ele e diz: Nazareno, ó Nazareno, só agora que tu vens me encontrar, somente agora que tu vens ter comigo. Quanto eu te esperei, depois daquele encontro nunca mais esqueci a tua presença, e só agora que tu vem ter comigo. Tu vai estar comigo, sai, vai embora, para fora daqui. Eu não tenho nada mais para oferecer-te. Meu corpo sensual e atraente transformou-se em um cadáver que respira. Eu sou chaga viva apenas, estou esperando a morte, até com uma certa ansiedade. Não tenho mais nada para oferecer, nada de bom. Sai fora, para que tu não venhas também a ser vítima do meu destino, do meu vaticínio. Só agora, porque só agora tu estás comigo? E Jesus olha de maneira penetrante para ela e diz: ir embora? Não posso. Hoje eu aceito o teu convite. E narra o Espírito Humberto de Campos, através da mão abençoada de Chico Xavier, que aquele homem nazareno a ergue a leprosa, a moribunda, aconchega ele nos braços, e ela diz: mas agora é que tu vens ter comigo, porque agora é que eu não posso lhe oferecer nada. E ele, se recordando do diálogo há 2 anos antes, responde a ela com a mesma expressão que ela tinha dito a ele há 2 anos atrás: porque hoje eu percebo uma chama diferente no teu olhar, e faço isso porque muito te amo. A história narrada pelo Espírito Humberto de Campos, de alguma forma revela a profundidade do amor ensinado por Jesus e a sua doutrina, que transcende os padrões convencionais daquilo que naturalmente, habitualmente chamamos afetividade. A nossa afetividade, dizem os psicólogos contemporâneos, está na razão direta do nosso nível de consciência. Quanto mais o nível de consciência nosso é primário, mais a nossa afetividade é contaminada por esse primarismo. A nossa capacidade de expressar afeto por outras pessoas e por nós mesmos
está relacionada e diretamente proporcional ao nosso nível de maturidade emocional, psicológica e espiritual. A criatura que está ainda no ego, na vacuidade do imediatismo, considera a afetividade e a manifestação do amor aquela satisfação sensorial, física, material apenas de ter as suas necessidades atendidas. É o amor da criança, é o amor infantil. Diz o Espírito Joana de Ângeles que o indivíduo pode desenvolver para chegar ao amor juvenil, que já dá alguma coisa, mas espera compensação, como é muito comum nas manifestações amorosas da juventude. O amor adolescente, o amor que se doa em parte, mas que espera como condicional receber uma resposta. Para chegar ao amor maduro, ao amor de maturidade, que é uma autodoação, que é o prazer e a felicidade de poder doar, de poder oferecer para sentir-se feliz. O amor ensinado por Jesus não tem padrão e não tem referência no mesmo nível de outras manifestações afetivas que a poesia, que a arte, que a literatura e que a própria religião ao longo dos tempos tem tentado ensinar. Jesus apresenta um amor que, embora beneficie o amado, liberta aquele que ama, ilumina aquele que vivencia a capacidade afetiva, a ponto do indivíduo ser feliz e se sentir feliz até em oferecer-se em holocausto, em sacrifício, com uma felicidade que não é compreendida pela mentalidade nossa convencional. Mas o amor faz com que o indivíduo ame e se entregue de tal forma, sem essa colocação de sacrifício. Não é um sacrifício, um holocausto, é amor, afetividade. A semelhança de algumas mães que às vezes perdem noite e se doam até o insuportável dos limites físicos a um filho enfermo, a um filho doente. E para ela aquilo não constitui o sacrifício. Dizemos, de uma maneira geral, as mães abnegadas, o espírito ou a pessoa dedicada a esse amor de maturidade não sente que está se sacrificando, não sente que está sofrendo. Ao olhar externo seria quase um masoquismo, mas aquele que ama sente-se feliz por cada sofrimento que experimenta. De alguma forma é uma mensagem de amor endereçada àqueles a quem deseja alcançar com seu exemplo e com a sua iluminação. A mensagem, portanto, de Jesus parece transcender a ética e a cultura convencional da sua época e das épocas futuras. Humberto Roden, o extraordinário espiritualista e notável escritor, vai dizer que todo partido político tem uma plataforma. E Jesus também tinha um partido e tinha uma plataforma política centralizada nas bem-aventuranças, quando ele estabeleceu o que é que seria felicidade, portanto bem-aventurança, na condição do Espírito eterno, o Espírito imortal. Na condição de um Espírito sumamente evoluído, Jesus vinha de regiões transcendentais para conviver nas sombras das manifestações materiais da criatura humana, a fim de apresentar à criatura ainda nas sombras o que é que era viver em felicidade nos reinos angelicais, nas regiões transcendentais da vida. Por essa razão, o seu Sermão da Montanha repete a expressão bem-aventurados aqueles que. É como se Jesus quisesse dizer para nós o que é que representa a plenitude espiritual, que é às vezes totalmente contrário àquilo que nós conhecemos como felicidade e como ventura na experiência terrestre. Porque em nosso nível de consciência, felicidade quase sempre é o conforto material, é a ausência de desconforto físico e emocional, é a isenção de esforços muito intensos. E isso nós convencionamos chamar de felicidade, quando tudo na vida, do ponto de vista imediato, nos sorri, nós convencionamos chamar isso de felicidade. Mas se isso fosse uma plenitude profunda,
as pessoas que gozam de abundância em vários aspectos da vida, saúde, beleza, riqueza, não estariam às vezes tão transtornadas como nós vemos comumente, inclusive nas personalidades, nas celebridades do mundo inteiro. Pessoas profundamente abarrotadas de coisas, de fama, de poder, de destaque, de inveja, infinitamente desejadas, ambicionadas, transformadas em mitos, algumas delas milionárias, que podem ter os relacionamentos mais variados e, no entanto, profundamente atormentadas, utilizando cocaína para sorrir na televisão, promíscuas, vivendo de fuga em fuga. Eu nunca me esqueci de um ator norte-americano da década de 50 e 60, que ganhou o Oscar, inclusive, contracenando com Bette Davis. Ele deixou uma carta escrita que chocou a época de Hollywood. Quando ele colocou, eu consegui, aos 40 e poucos anos, eu consegui tudo que a vida pode me dar, mas a minha vida é um grande vazio. Tenho qualquer mulher na minha cama que eu quiser. Tenho qualquer prazer que a vida pode proporcionar. E não tenho sentido para viver. E por isso, já que eu conquistei tudo, eu dou um tiro na minha cabeça e me despeço da minha família. E dei um tiro na cabeça. Então esse homem era um vazio. Era uma pessoa vazia por dentro. Era uma pessoa que vivia apenas com coisas que não preenchem. Se a felicidade fosse apenas esse padrão que nós estabelecemos até na virada do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não teríamos tanto atormentados na terra, que com tanto, e no entanto vivem de fuga em fuga, insatisfeitos, insaciáveis e frustrados. Então a plenitude na vida apresentada por Jesus não é necessariamente possuir as coisas, nem também não é não possuir as coisas. É indiferente ter ou não ter, mas é muito importante ser uma pessoa plena e em paz consigo mesmo em qualquer conjuntura ao seu redor. O apóstolo Paulo dizia: eu sou mesmo no sucesso e na derrota. Nem se exaltava e se fascinava no brilho, nem deprimia e se desesperava no insucesso. Que é maturidade, que é estabilidade de comportamento, que quase sempre nós não temos. A nossa felicidade é muito condicionada a alguma coisa. Nós temos estabilidade até que alguém fala mal de nós, e a gente perde a felicidade. Então nós não tínhamos paz, verdadeiramente. A gente tem felicidade ou tem plenitude até o momento que aquela pessoa com quem a gente namora não quer mais namorar com a gente. E aí perdeu a felicidade. Então a nossa felicidade é muito frágil. Se fragiliza muito facilmente. Se a gente perde o salário, perde o emprego, diminui o salário, altera de condição, a gente perde o sentido da vida. Então é muito condicionado a coisas exteriores. É muito frágil e suscetível a qualquer coisa abalar-se, porque é de fora. E centralizamos a nossa plenitude, o nosso sentido para viver apenas nas coisas de fora. E por isso perdemos o sentido muito facilmente e até na religião. Qualquer coisa nos decepciona e a gente muda de religião. Como uma criança que muda de brinquedo, quando nem amadureceu a reflexão naquela religião. Então é porque a pessoa na verdade não tinha fé. Porque a fé é boa quando nada acontece de ruim. Pelo contrário, a fé demonstra o seu valor justamente na dificuldade. São os obstáculos que o indivíduo demonstra a força da sua fé. Então, naturalmente que Jesus apresenta uma mensagem diferente. Em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, há um diálogo impressionante que ficaria marcado nas páginas do Evangelho. Quando os fariseus, que sempre estabeleceram uma espécie de sindicância atrás de Jesus, desde quando Jesus interpretou um texto famoso de Isaías em Jerusalém, e os doutores da lei, os sacerdotes do templo, ficaram impressionados com aquela interpretação, porque a sua interpretação do texto de Isaías, que falava do Messias que viria ver, ele interpreta de tal forma que fazia entender que ele era o próprio Messias. E os sacerdotes do templo começaram a ficar desconfiados dele, diz o Evangelho. A partir daquele momento, aonde Jesus ia, os fariseus iam atrás. Mesmo quando saiu de Jerusalém, como havia um sistema de comunicação entre os fariseus, nós percebemos que aonde ia, e os evangelhos anotam, e os fariseus
se aproximaram dele para o tentar. Várias vezes a gente vê isso no Evangelho. E os fariseus se aproximaram dele para o tentar. Então, Jesus, nesse capítulo e versículo de Mateus, é interpelado pelos fariseus que dizem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? É uma pergunta capciosa, porque a lei mosaica era a lei religiosa e era a lei civil. Não havia essa divisão que nós temos hoje de legislativo, executivo e assim por diante, judiciário. Não, era uma coisa só. A lei mosaica era a doutrina da fé e era também a lei civil que regulava, inclusive, o direito penal da época. Cada os sacerdotes do tempo eram também doutores da lei, que vale dizer operadores do direito. Então era uma coisa só. Portanto, a lei era também o Código Civil. Então, quando ele, qual é o maior mandamento da lei? Nós não percebemos, às vezes, lendo os textos, que Jesus estava recebendo uma proposta doutrinária. E aqui para nós, na época, os textos do Torá, principalmente as leis mosaicas, que é o Pentateuco de Moisés, não eram acessíveis a todo mundo. Primeiro que nem todo mundo sabia escrever e ler. E depois que fazer, copiar, era contratar um escriba, um escrevente, para escrever em pele de animal, em papel, que era mais caro ainda, era muito difícil, era muito oneroso. Então as pessoas não tinham acesso, de maneira geral, às escrituras, que ficavam quase sempre reservadas aos doutores da lei, aos sacerdotes, que às vezes interpretavam o seu bel prazer. Os fariseus se impressionavam porque Jesus citava a lei de cor, conhecendo profundamente os escritos ali. A sua sabedoria estava além do cérebro, era transpessoal das regiões superiores de onde ele vinha. Jesus olha então para aqueles homens. Qual é o maior mandamento da lei? É um diálogo jurídico doutrinário. Jesus olha e diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eis o segundo mandamento, que é semelhante a esse: ama teu próximo como a ti mesmo. Ora bem, quando Jesus estabelece amar a Deus acima de todas as coisas, ele não está repetindo nada daquilo que não havia já na tradição de Moisés. Daí porque os fariseus ficaram embaraçados, porque não tinha nada contra para colocar ele em xeque, para levá-lo ao incriminamento, ao tribunal. Porque o Moisés havia estabelecido isso no primeiro mandamento dele: ama a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. Está lá já na lei. Então Jesus não está falando nada, está repetindo na verdade a lei, dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas é o básico, é o essencial. E ele diz: e eis que eu te dou um segundo que é semelhante a esse. E aí Jesus complementa: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ainda assim, ele não estava falando algo que não havia na tradição do Torá. Porque em Levítico, tanto quanto em Deuteronômio, nós encontramos passagens muito rápidas das leis que Moisés estabelece, onde Moisés diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama ao teu amigo, ao teu irmão como a ti mesmo. Só que próximo, na expressão do hebreu, era irmão, era familiar, era parente, era os nossos e os nossos da raça. Então quando Jesus fala: ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele sintetiza a lei. Os fariseus ficam profundamente perturbados porque não tinham nenhum argumento, não tinham nenhum elemento, não tinham pego ele em nenhuma declaração que estivesse contrária à legislação, portanto não poderiam levá-lo ao crime, à punição, e ficam profundamente embaraçados. Mais adiante, no Sermão do Monte, Jesus volta à questão da lei e diz: toda a lei e os profetas estão resumidos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aprendestes o que foi dito. E aí que ele coloca o amor numa conotação totalmente diferente, quando nunca antes alguém falou dessa forma. Mas aprendestes o que foi dito, ouvistes o que foi dito. Quando nós lemos o Evangelho, há duas expressões: o que é que está escrito na lei, ou lestes o que foi dito, é a tradição escrita, e ouvistes o que foi dito, a tradição oral. Porque havia a lei escrita e havia as escolas de rabino que discutiam aquilo e que faziam ramificações dentro do judaísmo, do moisaísmo. Então havia a tradição oral, a escola de Hillel, a escola de Shammai,
e assim por diante. Havia, portanto, ramificações que era a tradição oral daquilo que estava na lei. Porque as pessoas liam os Salmos, os Provérbios, liam o Pentateuco de Moisés, e depois de ler uma frase ou um versículo, interpretavam aquilo. Não, Moisés quer dizer isso, isso e isso. E formavam escolas de teologia do judaísmo. E havia escolas que falavam sobre o amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas de maneira muito diferente. E, naturalmente, que o pensamento predominante na época é que ama teu próximo como a si mesmo. O próximo eram os filhos de Israel, que eram filhos de Deus, porque os outros não eram filhos de Deus. Era o preconceito de raça, e principalmente aqueles que eram da família consanguínea. Era uma sociedade patriarcal, profundamente segregadora, fragmentadora, preconceituosa. Jesus, no entanto, vinha com uma mensagem diferente. Esse homem que não se importava com as aparências, como nós nos importamos com o que dizem de nós, com o que vão falar de nós. Esse homem que preferia conviver com pessoas de miséria, com pessoas de má vida, conforme os vários fariseus falavam isso. Esse homem era visto em prostíbulos. Já pensou hoje, com uma fofoca ali, vai dizer, mas ele não se importava com a aparência, por isso que Jesus é Jesus e nós somos nós. Porque ele não se importava com isso. Convivia com meretrizes, com pessoas viciosas e viciadas, se misturava às massas sem se contaminar com as massas, e permanecia na sua moral de pulcritude. Então, Jesus olha e diz: ouvistes o que foi dito, a tradição oral. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazendo bem aqueles que vos perseguem e vos fazem mal, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos, os judeus odiavam os publicanos, porque eram os agentes fiscais da época, os impostos, essa maravilha já existia. Os publicanos, as pessoas de má vida, as prostitutas e pecadores, também não fazem a mesma coisa? E se devolveis apenas daqueles que esperais receber emprestado, qual a vossa recompensa? As pessoas em geral, os escribas, também fazem a mesma coisa. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, e que faz o sol nascer sobre os justos e os homens de bem. Sede perfeitos, como perfeito é Yahvé, Jeová, aquele que é. Então, era naquele momento que Jesus explicava o que é que ele queria dizer com amar ao próximo, como a si mesmo. É amar incondicionalmente. É devolver o mal com o bem. É mesmo diante da ação negativa, devolver o mal com o bem. Como melhor explicar o amor incondicional, se não fazer o bem àqueles que nos querem mal? Porque o fazer o bem àqueles que nos querem mal é já partir do pressuposto que a gente não vai receber nada. Então era a linguagem e a imagem que Jesus, de maneira forte, queria deixar às pessoas. E mais tarde ele vai dizer: tendes apenas um ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E como é que ele nos amou? O amor incondicional, a ponto de dar a própria vida a benefício dos seus amigos e daqueles que estavam ao seu redor e que confiavam nele. Jesus, portanto, e a sua doutrina sintetizam, diz mais tarde Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a lei divina, a lei cósmica, a lei natural, as leis que estruturam o cosmo e que estão em nossa consciência. E os Espíritos, respondendo a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, vão dizer que a doutrina de Jesus é um reflexo perfeito dessa lei universal, dessa lei moral, dessa lei divina que está em nós. No item 625, Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que o ser humano recebeu de Deus para ser o seu guia e modelo. E as entidades respondem: vede Jesus. Algumas traduções: observai Jesus. E em outras, apenas Jesus. É a mais curta resposta de uma obra que tem 1019 perguntas. Jesus, Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo: Jesus, portanto, é o Espírito mais puro que habitou na terra. É o Espírito sumamente perfeito. E, portanto, se outros missionários vieram à terra para também revelar
as leis divinas, e se equivocaram, é porque não eram totalmente perfeitos. Mas a doutrina de Jesus sintetiza todas as outras, porque o seu era o pensamento vinculado diretamente com a divindade. E é por essa razão que a sua doutrina é o reflexo perfeito da lei divina ou da lei universal. Na obra A Gênese, Allan Kardec volta à questão para examinar a natureza de Jesus. Existe um carro, é um Fiat 7521, impedindo a passagem dos carros na frente. Fiat 7521. Allan Kardec, então, se interessa por essa questão e, naturalmente, que volta a carga para examinar a natureza de Jesus, quando vai dizer que os laços que Jesus tinha com a matéria eram apenas laços indispensáveis para que houvesse o corpo dele, o físico, para manter contato com as criaturas humanas. Porque os laços seus eram muito sutis. Como era um espírito muito evoluído, ele não estava preso à matéria conforme a maioria de nós, dos espíritos convencionais. E é por essa razão que a matéria não exercia sobre ele uma influência como exerce sobre nós. Ele dominava completamente a matéria, razão pela qual ele adormecia ali, aparecia acolá curando, e de vez em quando estava ali ensinando no barco, e de repente aparecia levitando acima das águas, ali acolá, dando a impressão que não apenas os fenômenos aconteciam por seu intermédio, mas também ele se desdobrava, saía do corpo e aparecia ali acolá, fora da matéria, porque havia uma liberdade muito maior na sua emancipação da sua alma com relação ao corpo físico. E o Espírito João Evangelista, do mundo espiritual, explica a Kardec que Jesus é o Espírito puro por excelência, que alcançou a perfeição de tal forma que não era médium no sentido convencional da palavra, porque não era um intermediário entre alguém e as criaturas humanas, que é o conceito de médium. O médium é um instrumento entre os espíritos e os seres humanos. Jesus não era médium no sentido exato da palavra de João Evangelista, porque ele próprio tinha os recursos, ele próprio tinha as capacidades paranormais de elaborar e de influir na matéria para transformar água em vinho, ou para multiplicar os pães e os peixes, ou para consertar tecidos orgânicos que estavam em decomposição, porque ele tinha uma ação sobre a matéria direta com seu psiquismo privilegiado. No entanto, diz João Evangelista, se ele era médium de Deus, estava em constante e em direta conexão com a própria divindade. A doutrina espírita, que resgata o pensamento de Jesus em espírito e verdade, vem nos convidar a estudar, refletir e a tentar treinar, vivenciar esse amor ensinado por Jesus. Esse amor que Allan Kardec prefere a expressão caridade. Porque como a palavra amor tem vários significados, inclusive ao longo das épocas significou amor apenas sexual, conforme a tradição da Grécia Antiga, Eros, o Cupido, filho de Hermes e Afrodite, que estava sempre pescando os corações, portanto tinha a noção da cupidez, da sensualidade, era o Deus do amor. E o amor às vezes estava relacionado com outros sentimentos, ou com manifestações afetivas, que não era apenas aquilo, embora pudesse também vivenciar ou se expressar através daquilo. Quase sempre o amor, e Freud mais tarde vai resgatar essa temática, o amor estava associado à libido, às manifestações do sexo. Então, para naturalmente deixar as coisas claras, Allan Kardec, pensamos nós, preferiu a expressão caridade, que é o amor ensinado por Jesus na sua expressão mais elevada. A caridade seria o sentimento de amor que Jesus nos ensinou em ação. Porque não basta apenas sentir, eu amo muito e não faço nada. E não sou útil a nada nem a ninguém, nem a mim mesmo. Não, eu sinto, mas eu também exerço. E o que é mais importante, diz a doutrina espírita,
é que talvez nós não sintamos ainda um amor conforme um Francisco de Assis, ou conforme o próprio Cristo, mas é necessário, portanto, exercitar daí a caridade. O exercício vai fazer com que a gente sinta em determinado momento. Tem gente que diz, eu não sinto vontade. Eu já falei aqui que certa vez, quando eu estava começando ainda na tarefa espírita e no labor da divulgação, das palestras despretensiosas, e embora o discurso dessa palavra pálida e sem tanto brilho, ainda assim ficava muito feliz de estar divulgando a doutrina, de estar passando a mensagem de maneira imperfeita. E algumas pessoas diziam assim, mas você está perdendo tempo com isso? 16 para 17 anos, você tem muito tempo para dedicar a isso. Você devia aproveitar a vida. E eu disse, o que é aproveitar a vida? Eu nem sei o que é aproveitar, porque eu achava que eu aproveitava. Porque para mim isso é um lazer, é um prazer aproveitar a vida dessa forma. Que negócio insosso, que vida sem graça. Você deveria aproveitar a vida. Afinal, fica aí. E eu na época evangelizava jovens, aos sábados em uma casa irmã dessa. Aos sábados à tarde eu evangelizava jovens. Então entrava no social pela manhã, num trabalho social de distribuição de alimentos para pessoas carentes e necessitadas, e mais tarde até à tarde, e mais tarde até à noite, estudando a doutrina, que havia um grupo de estudo aos sábados à noite na casa. E alguém disse assim, mas é fanatismo. E eu disse, mas você fica 3 dias por semana na musculação na academia, não é fanatismo. Mas um dia no sábado, aí é fanatismo. Veja como a nossa mentalidade é curiosa, né? Se a gente vai 2 vezes na semana no centro, é fanatismo. Mas a semana inteira a gente está na musculação, aí não é fanatismo. Então, eu disse, não, é uma questão de direcionamento. Não, que negócio, sábado de tarde, você deve aproveitar a vida. Deve, naturalmente, vivenciar, tomar umas e outras, fazer isso e aquilo. E é isso que aproveitar a vida Mas você nunca bebeu uma coisinha? Mas olha, eu certa vez experimentei um vinho e fiquei com os olhinhos vidrados. Senti um negócio quente subindo. Não me fez bem, inclusive ao estômago. Deve ser uma coisa de karma, uma providência divina. Deu logo um problema no estômago para não continuar aqui. Então, não por pureza, por santidade, por nada disso. E achei um gosto horrível. E a pessoa diz, mas é assim mesmo. No começo é assim, depois você vai habituando o paladar até acostumar. Então eu vou tomar sem gostar até acostumar e começar a gostar. E aí eu disse, eu dei o troco. Eu disse que você já procurou praticar o bem, se dedicar a uma atividade voluntária, você se queixa tanto da vida, porque eu conheci um pouco a pessoa, se queixa tanto da vida, fica magoada, etc. Exercitar um pouco o perdão, o desprendimento. Eu não gosto dessas coisas não. Mas no começo eu também não gosto não. Até gostar. A caridade também tem dessas. Eu não sinto nada. Se ficar esperando sentir um amor de angelical de Madre Teresa para fazer alguma coisa, vai desencarnar, não vai sentir o amor. Porque o amor também se treina, o amor também se exercita. Eu não sinto nada. Visite pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas enfermas, que precisam dos seus cuidados. Vá tentando exercitar. E uma hora você vai sentir uma grande compaixão, uma simpatia, uma compreensão fraternal. Porque o amor também se aprende amando. Por isso Allan Kardec preferiu o termo caridade. Ao invés de centralizar no sentimento, Allan Kardec preferiu focalizar na ação, no comportamento, para que a pessoa sinta depois. Porque se eu esperar estar perfeito espiritualmente para fazer alguma coisa, é melhor até estar fazendo bem de maneira imperfeita, até de uma maneira equivocada, até não tratando tão bem a pessoa, mas ajudando, porque uma hora a gente acaba sublimando e iluminando, do que não fazer nada, esperando a perfeição chegar de um dia para o outro. Porque ninguém vai dormir agora e acordar nos braços de Maria Santíssima, angelical. Não. É um exercício constante. E o Espiritismo nos ensina essas nuances. Quando vem nos convidar ao exercício do amor, da caridade, do bem, de uma maneira geral, e os próprios espíritos imortais, nos seus depoimentos, voltam no mundo espiritual para falar da excelência do amor. O Espírito Joana de Ângeles costuma dizer: tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. Mesmo que os teus pés transitem por cima de espinhos que são jogados,
diante dos seus beneficiados que não compreendam, mesmo que aqueles que recebem a sua ajuda devolvam-na com bofetadas morais, ainda assim tu nunca te arrependerás de ter feito bem. Emmanuel vai falar a mesma coisa: o bem que tu faças será o teu advogado de defesa amanhã. O Espírito Vicente de Paulo, em Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: sede bons e caridosos, eis a chave dos céus. Atentai para fazer o bem na terra, e alegrias maravilhosas estão reservadas a você amanhã, a começar neste mundo, com a paz de consciência, com a sensação de bem-estar. Que maravilha! Em Minas Gerais, viveu um médium chamado Loreto Flores. Esse médium era a bondade em pessoa. Era uma pessoa dedicadíssima. Chico Xavier o conheceu. E o próprio Chico vai dar o depoimento. Que um dia que estava com ele, sentado em uma mesa como essa, em uma sessão, Chico tinha um hábito de falar com as pessoas, de tocar nas mãos, de ser carinhoso. Ele era muito do toque, do abraço. E ele tocou e disse: Flores, veja essa mensagem mediúnica. E quando tocou em Flores, o braço direito de Flores estava frio. E Chico disse: Flores, o que é isso? Assim, o braço frio, etc. Ele disse: problemas circulatórios. Eu estou com um problema de saúde. Ele estava com um problema grave, um câncer em estado avançado que o levaria à morte. E depois ele disse: deixa eu ver o outro braço. Ele tocou no outro braço, estava quente. E disse: Flores, o outro braço está quente. Esquisitice da mediunidade, Chico. A mediunidade tem dessas. Flores era um médium extraordinário, entrava em transe, curava muitas pessoas. Veja que curioso, o médium curava muita gente. O Dr. Bezerra se manifestava por ele, curava muita gente. Mas ele próprio tinha enfermidade cruel, porque aquilo era a prova do médium. Que há muita fantasia também em relação à mediunidade, né? E assim outros médios. Peixotinho, um grande médium de materialização, que curava muita gente, inclusive de asma. E era um asmático, que só faltava morrer de tanta asma, tomava remédios, etc. Porque ele teria sido um pirata em uma reencarnação anterior, que chegava a asfixiar suas vítimas, um corsário de guerra, e voltou com aquela impregnância no seu sistema respiratório. Mas Flores, diz Chico Xavier, algum tempo depois vai desencarnar de maneira dolorosa. E alguns anos depois, diz Chico, em desdobramento mediúnico, ao lado de Emmanuel, eu tive um contato mental, um contato psíquico com Flores, que apareceu esbelto, lindo, irradiando luz, mais jovem, e se aproximou e disse: ei, Chico, estamos aqui. E ele disse: Flores, que beleza, como você está? Ele disse: pois é, as marcas da doença, as problemáticas ficaram no corpo físico, eu estou liberto, eu estou bem. E ele disse: Flores, qual foi sua alegria no mundo espiritual? Ele disse: quando despertei, aqueles que foram beneficiados por minhas mãos se aproximarem de mim, vindo me receber. A alegria, a aventura é tão grande que é difícil de colocar. E ele disse: Flores, morrer dói? Chico tinha essa dúvida. Morrer dói? Não dói coisa nenhuma. O processo talvez seja doloroso antes, mas no momento final não há dor nenhuma. Pelo contrário, uma espécie de alívio, uma espécie de queda de elevador, como se você perdesse a consciência por aqueles sonhos que algumas pessoas têm de estarem sentindo caindo. E existe essa queda de elevador e a gente já desperta no além, amparados, às vezes numa clínica hospitalar. E Chico disse: mas Flores, e o moribundo que no momento final parece ter um esgar na face, abrir a face parecendo que quer dizer alguma coisa? Realmente o morto no momento final quer dizer alguma coisa? Fantasia, Chico. São fantasias. Na verdade, os esfíncteres relaxam. Há todo o processo de liberação de gases, os pulmões param de funcionar e há um esgar. O morto não queria dizer nada. Se não disse durante a vida, não ia dizer no momento final. Então Chico ficou impressionado com esse contato. Jerônimo Mendonça, o extraordinário espírita de São Paulo, esse notável pregador, ele era um halterofilista, fisiculturista, teve uma doença cruel, era chamado Hércules, e ficou tetraplégico, uma doença grave e rara. Mais tarde ele teve uma problemática na vista e ficou cego. E ainda assim foi um notável orador espírita, viajava o país de cadeira de rodas, de carro, de ônibus, para pregar o espiritismo. Recentemente uma palestra dele foi resgatada e foi divulgada na internet. Esse notável orador conhecia Divaldo Franco. Divaldo Franco dizia que às vezes ia fazer palestra em algumas cidades e encontrava ele. E dizia que Jerônimo Mendonça era tão bem-humorado, era tão cativante, espirituoso,
que Divaldo às vezes fazia palestra e depois Jerônimo dizia assim: ei, Divaldo, você faz a palestra e eu que saio carregado. Tetraplégico, saía carregado. Então era de uma espiritualidade. Então, as pessoas iam se queixar a ele de uma encravada e ele tranquilamente orientava com todas as deficiências orgânicas. Divaldo disse que mais tarde, porque tinha uma amizade muito grande com ele, desencarnou uma semana depois. Já estava ótimo no além, apareceu sobre a sua visão mediúnica, conversou com ele e disse: olha como eu estou. E disse: mas as marcas da doença ficaram no corpo. O meu perispírito não traz essas marcas, porque os processos da terra, às vezes de burilamento, deixam apenas no corpo as marcas e o espírito se libera. Às vezes o processo que nós chamamos de tragédia no corpo, que é uma doença, é a cura da alma que já está se liberando daquela problemática. Só trazemos para a vida espiritual marcas no perispírito daquilo que cultivamos: os vícios, os ressentimentos, os hábitos mentais negativos. Isso a gente marca, o perispírito leva. Mas aquilo que acontece conosco, se soubermos administrar, é luz no nosso perispírito. O apóstolo Paulo dizia: semeia-se em corpo animal e se colhe em corpo espiritual. Que maravilha! O depoimento dos espíritos, falando da excelência do amor, de fazer o bem, de amai-vos sem armai-vos. A gente quase sempre não ama, mas se arma. Vive armando sem amando, que é a grande proposta da doutrina espírita: se desarmar. A gente vive em mecanismo de defesa, em mecanismo sempre de desconfiança. Se alguém olha para nós sorrir, a gente já fica achando que a pessoa quer alguma coisa. Alguns até antecipam: não tem dinheiro não. Então é uma atitude de defesa muito grande. O próprio Divaldo Franco disse que quando foi pela primeira vez fazer uma palestra em São Paulo, na década de 50 a 60, ele disse: olha, já havia a lenda de que o paulista era neurótico. Hoje já está manicômio, mas na época ele era apenas neurótico. E ele dizia: eu quero fazer o teste. E uma avenida conhecida, a Avenida Ipiranga, ele parou em um semáforo e ficou sorrindo para as pessoas que passaram. Ele dizia: agora que vão me atropelar. O semáforo abria e aquela multidão de pessoas, ele ficou ali sorrindo. Ele disse: de 30 pessoas que eu olhei e fixava o olho, 28 me agrediram. E eu não disse nada, apenas sorri. Um homem que olhou e disse: o que é? Qual é o caso? Eu disse: não sei. Uma senhora de casa olhou e disse: nunca me viu, não, desgraçado. Então as pessoas estão tão estressadas que reagem assim. Está sorrindo de mim? Não, estou sorrindo para a senhora, que é diferente de sorrir da senhora. Eu estou sorrindo para você. E estou sorrindo também para mim mesmo. Então, essa agressividade que nós temos, essa defesa emocional. A gente vive em defesa. E quem está em defesa está pronto para atacar. E o cristão não pode estar pronto para atacar, não está pronto para revidar. Então, o mundo espiritual é feito de bênçãos, dessas maravilhas. Muitas vezes tenho recebido informações, inclusive mediúnicas, da excelência do amor no mundo espiritual. Casais, por exemplo, que não prolongam o relacionamento aqui na Terra por causa da desencarnação de um dos nubentes. No mundo espiritual, outro nubente, quando a afetividade é legítima, permanece vinculado àquele coração querido. E muitas vezes se encarrega de encaminhar aquele parceiro que ficou na Terra, porque o amor tem essas nuances. Conheci um caso de uma pessoa que desencarnou de maneira muito jovem, se casaram 2 meses depois, eram jovens de 20 e poucos anos, e ela, a mulher, desencarnou. Acontece ao inverso também, né? Para não dizer que é só a mulher. Mas ela, a mulher, desencarnou. E chegou no além. Ele, que eu conhecia, porque privava da minha amizade, sofrido, atormentado, mergulhando inclusive no alcoolismo, deprimido. E ela às vezes deu algumas comunicações mediúnicas e disse: eu estou me vinculando aos mentores espirituais, estou orando a Jesus e influenciando, como ele recebe bem o meu pensamento por causa das afinidades, eu estou me aproximando dele, influenciando a ele para ele se casar por segunda vez. E ela chegou a dizer: estou preparando para uma amiga nossa em comum, que é uma amiga minha, se envolver com ele, porque ela tem uma simpatia, é um espírito amigo, já que eu não tive a felicidade de ser esposa dele e de viver o casamento na terra, eu tenho a felicidade hoje de ser mãe dos dois. Porque o amor não tem essa colocação exclusivista, essa colocação egoísta, só pode ser comigo. Isso não é amor, é egoísmo, é libido, é paixão.
É óbvio que eu gostaria de viver aquela situação com a pessoa, mas se não é possível, se eu realmente amo a pessoa, eu quero vê-la bem. Então, o amor tem essas nuances. E o espírito no mundo espiritual muitas vezes muda de situação. Conheci um outro caso de uma senhora que tinha um grave problema depressivo e se suicidou. Era um casal jovem também. E ela sofreu no mundo espiritual mais de 10 anos. E um dia ela aparece e disse: eu consegui influenciá-lo e envolvê-lo de tal forma que ele está abrindo espaço para um relacionamento. Porque ela chama, o suicida quase sempre deixa marcas naqueles que ficam, que nunca mais é a mesma pessoa. A mãe dessa criatura nunca mais, eu a conheço até hoje, é uma senhora já de idade avançada, nunca mais sorriu. Eu nunca mais vi sorrir, porque marcou profundamente. E o suicídio é responsável por isso também. E no além, ela influenciou e conseguiu envolvê-lo de tal forma que ele se casou. E ela diz: eu estou me preparando para voltar à Terra na condição de filha dos dois. E volta, como ela havia ingerido um veneno, ela voltou com um problema respiratório. Eu conheci a criança. Asma, bronquite, problema respiratório por conta da área danificada em função do cianureto e do mercúrio. Portanto, meus amigos, o amor se treina. O amor exercita-se através dessas nuances que supera as paixões primitivas e naturalmente eleva o indivíduo às culminâncias maiores. O amor, conforme Jesus houvera nos ensinado. Para concluir, lembro-me da biografia do Espírito Emmanuel, que narra a sua saga com a sua esposa Lívia. Lívia Cornélia Lentulha, quando foi pedir por Jesus a Pilatos, que recebia as prostitutas naquele local, ela foi às escondidas porque era patrícia romana e conhecida. A história é muito longa, mas resumindo, ela entra num local onde as concubinas e as meretrizes iam ter relacionamento com Pilatos, e uma pessoa que invejava aquele casal fez uma intriga para colocar Públio Lentulus, Emmanuel, na época reencarnado, era o senador romano e esposo dela, para ver a cena. E ele se sente absolutamente traído, embora amasse profundamente, amava profundamente, mas era muito orgulhoso e não deu direito, inclusive, dela se explicar. E quando ela chegou em casa nesse dia, ela foi a Pilatos para pedir a Pilatos para que Pilatos liberasse Jesus, na época que Jesus estava conosco, que já estava preso, e não conseguiu. E ao voltar para casa, que era uma cristã extraordinária, Públio negou-lhe a palavra. Deu absoluto desprezo. O diálogo, eu recomendo àqueles que se interessam lerem, porque vão se embriagar de luz. A obra há 2000 anos. O diálogo é belíssimo. Ele chega a dizer: eu só não mato você porque você é mãe dos meus filhos, mas você vai ficar com um cômodo reservado, vai ter um horário específico para ver as crianças, porque eu acho que a sua influência é perniciosa para eles, e eu não quero que você se dirija mais a mim. Durante 25 anos, ela se calou, não se explicou, não se defendeu, foi fiel a ele e foi fiel a Jesus. E em determinado momento, em um culto cristão, ela se entregou ao holocausto, foi martirizada, salvou a vida de outra pessoa e foi martirizada, devorada pelas feras, e ele despertou mais tarde demais. Despertou quando ela não estava mais no corpo físico, não teve tempo para se recuperar. Ela chegou no mundo espiritual e mais tarde foi auxiliando ele, não apenas durante aquela vida como senador romano, mas durante séculos e séculos. Chico Xavier vai dizer mais tarde que Lívia nunca mais, depois daquela época, voltou à Terra. Não precisou mais reencarnar. E Emmanuel vem reencarnando durante séculos, principalmente em uma das suas últimas experiências como Padre Manuel da Nóbrega. Ali sim, ele pareceu se iluminar, se tornando um servo de Jesus, iluminando-se. Mas Chico Xavier confessou que mesmo hoje, dizia ele na década de 80, ele dizia: hoje ainda Emmanuel luta espiritualmente para alcançar o estágio onde ela se encontra. De vez em quando se encontram, mas ela está numa região onde ele não pode ter acesso ainda. E por isso necessitado ainda de voltar à Terra algumas vezes, para reencontrar-se definitivamente com a alma da sua alma, como ele chama ela, o coração do seu coração. Então, o amor em Jesus tem essas nuances. 25 anos, mas eu acho que valeu a pena. Porque depois de 25 anos, ela teve 2 milênios de glória e acompanhando ele, sem necessidade de voltar às experiências difíceis na Terra, aos sofrimentos do mundo, permanecendo perfeitamente embriagada de luz e assessorando ele do mundo espiritual. Pensemos nisso. Muita paz.
vocês, não temos mais perguntas, mas temos uma caixa ali no final do salão. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, o façam e coloquem lá, que no último dia do mês nós temos uma doutrinária que coincidentemente esse mês vai cair no domingo, com as respostas dessas perguntas feitas durante o mês, dentro do tema trabalhado aqui. Bem, vamos aos nossos avisos. Prestação de contas.